Oi, gente. Como as pesquisas estavam indicando, e vocês já sabem disso, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, mas eu digo que o mundo perdeu. Ele ganhou, mas o mundo perdeu. E eu vou explicar em maiores detalhes isso neste vídeo. Além disso, vou falar um pouco sobre alguns eleitores dele. Vocês estão ouvindo aí, eu moro numa área de Salvador que estou cercado da classe média, e a classe média é uma das bases de Bolsonaro, vocês ouviram eles aí comemorando. E vou falar um pouco também sobre outros eleitores improváveis de Bolsonaro que ele conquistou ao longo dessas eleições, e vou fazer algumas previsões do governo de Bolsonaro que vão ser interessantes a gente observar se elas vão se materializar ou não e quanto tempo vão levar para se materializar. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos, e o Filosofia Popular eu discuto filmes e séries, do ponto de vista político e filosófico. Vamos lá. Por que eu digo que o mundo perdeu? Bem, o motivo principal é a política ambiental de Bolsonaro. Bolsonaro já disse que vai unificar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente e, com isso, subordinar o meio ambiente a uma pessoa do agronegócio. Vocês podem imaginar, até por ele ser apoiado pela bancada ruralista, que essa pessoa não vai ser exatamente uma pessoa simpática às causas ambientais, muito pelo contrário. Bolsonaro também já falou sobre sair do Acordo de Paris. Aí depois ele recuou, a verdade é que a gente não tem a menor ideia se o Brasil vai ficar no Acordo de Paris ou vai sair. Então a gente realmente não sabe em relação a isso. Bolsonaro já declarou não ter muito apreço pela ONU, por exemplo, pelas Nações Unidas. Então, em termos de aquecimento global, nossa contribuição será mínima para o combate dessa ameaça humanitária, a principal ameaça, segundo o Pentágono, antes de Donald Trump virar presidente dos Estados Unidos. Quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, o Pentágono, que havia dito que a principal ameaça à humanidade era a mudança climática, passou a não mais ter essa classificação, porque o presidente não acredita em mudança climática. E o nosso, a partir de janeiro, é admirador do Donald Trump. O outro motivo pelo qual é uma questão global é que o Brasil é um irradiador de políticas da América Latina. É o maior país, é a economia mais poderosa da América Latina, e que vai influenciar e fomentar dentro da América Latina, como fez na década de 60, em 1964, quando começa o regime militar, a nossa ditadura militar. Nós também contribuímos, eu falo nós, o Brasil, contribuiu para uma onda autoritária na América Latina. De forma semelhante, uma onda ultranacionalista com características fascistas deve ser estimulada agora pela América Latina como um todo. Se ela vai vingar em outros países ou não, ainda é uma questão em aberto. Porque eu estive no Uruguai e lá me pareceu uma sociedade mais avessa a esse tipo de linguagem e tal. Então eu acho que no Uruguai vai haver resistência. Já na Argentina não tenho tanta certeza, e nos outros países latino-americanos eu não conheço tanto para afirmar. A verdade é que o Brasil tem uma capacidade irradiadora, e por isso esse é um outro fator em que o mundo perde, porque essa visão de mundo autoritária, extremamente hostil aos direitos da comunidade LGBT, que vai adotar uma postura ultra liberalizante, desreguladora, e a desregulação financeira. Se vocês viram meu vídeo sobre a crise de 2007 2008, vocês sabem o que a desregulação financeira produz. Então é isso, são esses os dois fatores que contribuem para ser uma perda do mundo: a questão ambiental e a expansão de um pensamento ultra-autoritário, neofascista, ou semifascista, ou protofascista. Enfim, dependendo do autor, vocês vão encontrar diferentes nomenclaturas.
Então esses são os dois problemas em termos mundiais. Mas eu queria falar também sobre um pouco dos eleitores do Bolsonaro. E eu fiquei me perguntando sobre certas imagens e coisas que eu vi ao longo da campanha. Por exemplo, teve um eleitor do Bolsonaro, gay. Os gays, obviamente, poucos votaram em Bolsonaro. Mas esse eleitor gay de Bolsonaro foi vê-lo, teve fotos com ele e tudo mais. E aí eu fiquei me perguntando como é que esse eleitor gay de Bolsonaro vai se sentir quando a bancada evangélica passar uma nova lei contra o casamento gay, quer dizer, reverter o que aconteceu no Supremo, no STF, né? Quando proibir a adoção por gays, que é algo que é bem provável que a bancada evangélica queira, e quando, enfim, fechar todas as oportunidades de tentativas de educar a população em relação aos problemas relacionados à homofobia. Quer dizer, a gente sabe que não vai haver nenhuma iniciativa desse tipo, não é? Então, eu fico me perguntando como é que esses poucos eleitores vão se sentir. Mas eu me pergunto sobre outros também. Eu me pergunto sobre os eleitores pobres, principalmente os negros, mas não só eles, que votaram em Bolsonaro. O que é que eles vão sentir quando a política de cotas for retirada e as chances dos filhos deles entrarem na universidade se tornarem muito, muito pequenas, especialmente nos cursos de maior prestígio social. Então eles vão ter que dizer para os filhos que papai Bolsonaro, o novo pai, né, não quer mais cotas e eles não vão cursar, não vão ter grandes chances de cursar universidade. Porque a gente sabe que uma porta de entrada para muitos estudantes mais pobres foram as cotas raciais e sociais espalhadas pelas universidades brasileiras, que o Bolsonaro já declarou várias vezes ser contra. Eu fico me perguntando sobre as mulheres que votaram em Bolsonaro. E quando a bancada evangélica tentar passar, e provavelmente vai conseguir, que o aborto seja proibido mesmo em caso de estupro. Aí eu fico me perguntando em uma mulher que seja estuprada, queira abortar legalmente e vai ser negada. Se ela for de classe média, a gente sabe que ela vai arrumar um jeitinho, vai numa clínica particular e vai resolver o problema. Mas se ela for pobre, não. E vai ter que ir para uma clínica clandestina complicada, enfim. Como é que essas mulheres que votaram em Bolsonaro vão se sentir quando a bancada evangélica obrigar que os filhos, resultado de um estupro, não possam ser abortados? E isso está no objetivo da bancada evangélica de forma explícita. Eles dizem isso com toda a clareza, né? Então, não sou eu que estou inventando. Eu fiquei me perguntando também como é que a classe média vai se sentir. E eu tenho certeza, e aqui é bom registrar, que a classe média vai inicialmente se sentir muito legitimada. Porque o dólar vai cair. Inicialmente, o mercado financeiro vai ser muito agradável ao Bolsonaro. Não tanto pelo Bolsonaro, muito mais por causa do Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro indicou o Paulo Guedes. Então, o clima econômico inicial, nos primeiros 6 meses a 8 meses, vai ser bastante favorável. E a classe média vai se sentir legitimada. E eu vou receber um monte de mensagens. Tá vendo, Bolsonaro? Muito bom, não sei o que parará. E quando eu vou ter que mandar para eles esse vídeo dizendo: eu já previ isso, eu sabia que no início seria assim, porque o mercado financeiro está com ele. E não é nenhuma novidade para mim. Mas eles vão fazer isso. Isso aí vocês podem escrever, que é batata, que vai haver uma queda do dólar, vai haver um aumento do investimento estrangeiro no início, e com o aumento do investimento, os sinais, indicadores econômicos do primeiro ano serão predominantemente positivos por causa disso, e aí a classe média vai se sentir legitimada. Para a classe média acordar, vai levar mais um tempo. Não sei se vai ser no segundo ano ou no terceiro ano, mas o poder de investimento deve cair muito, porque o governo Bolsonaro é totalmente contra criar novos impostos, e o Brasil precisa taxar dividendos, herança, muito mais do que taxa. Inclusive eu tive uma troca de mensagens antiga que algumas pessoas ficaram com a impressão equivocada que eu teria dito que
o Brasil não cobra, não tem taxa de herança para os ricos. É claro que tem, só que é 8% no máximo, é baixíssima, comparada, por exemplo, com a taxa de herança, as taxas para herança em países desenvolvidos, que ultrapassa 35%. Então, nos super ricos, obviamente de forma progressiva, taxando muito menos os mais pobres e a classe trabalhadora. Pois bem, não fazendo novos impostos e diminuindo impostos, que é o plano do Paulo Guedes, o que vai acontecer, e é uma conta matemática relativamente simples, no primeiro ano, com o aumento do investimento, não vai ser tão sentido. Mas quando for no segundo ano, o investimento estrangeiro não vai ser tão grande, porque não vai ter tantos frutos assim. O país, o Brasil, nesse caso, embora a economia maior e mais poderosa do que a economia argentina, nós vamos ter um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu na Argentina do Macri, ou seja, início de investimento e depois quebrou, a Argentina quebrou. O Brasil vai ser muito parecido. O Brasil talvez demore um pouco mais. A Argentina foi mais rápida porque a economia argentina é mais frágil, mas a economia brasileira é um pouco mais forte. Talvez demore 1 ano e meio, 2, para acontecer. Mas o que vai acontecer é relativamente previsível. Se não houver criação de impostos sobre dividendos, herança e uma série de coisas que eles não devem fazer, porque eles estão afinados com a ideia de só diminuir impostos, eles vão diminuir a capacidade do Estado em arrecadar e vão ter que começar a fazer cortes. Cortes vão significar diminuição da atividade econômica, uma crise econômica e possivelmente greves e tudo mais. E aí é que nós vamos ver como é que os autoritários vão lidar com a situação de crise. Eu não tenho certeza se vai ser no início do segundo ano, no meio do segundo ano, no terceiro ano, mas a crise econômica está em algum lugar aí. Não vai ser no primeiro ano. O primeiro ano não vai ser. O primeiro ano vai ser o ano que o povo vai ficar dizendo para mim, olha só, da economia as coisas deram certo. E eu sei por quê. Porque a sinalização de privatizações e uma política de desonerações e de corte de impostos vai inicialmente atrair investidores. Mas com corte de impostos, diminuição do investimento, e esses investidores dificilmente ficando um segundo ano, já que os frutos em uma economia como a do Brasil não são tão vastos, assim, isso daí vai desidratar no segundo e no terceiro ano, e aí nós teremos a questão da crise. Não sei exatamente precisar o momento, mas ela vai estar... É uma bolha, ela só cresce e depois estoura. Aliás, os Estados Unidos está vivendo isso hoje. Donald Trump passou vários cortes de impostos, a bolsa está favorável, mas a dívida lá nos Estados Unidos disparou. O caso brasileiro deve caminhar um cenário semelhante. Embora a economia americana, novamente, imensamente mais poderosa do que a nossa. Não é? Então, eu acho que o grupo que vai demorar mais para se decepcionar é a classe média. E os super ricos não vão se decepcionar. Porque para eles, o governo de Bolsonaro vai ser uma verdadeira maravilha. Diminuição ainda maior de impostos sobre eles e tal. Então, os varejistas, os donos das grandes corporações, esses daí, como estão do lado de Trump nos Estados Unidos, continuarão firmemente do lado de Bolsonaro até o final. Esses dificilmente... Só se acontecer uma crise muito grande e eles começarem a achar que ficar colado com Bolsonaro é um problema para eles, aí eles jogam Bolsonaro aos lobos. Mas caso a crise seja média ou administrável, eles vão continuar com Bolsonaro até o fim. Mas eu fiquei me perguntando sobre esses eleitores, né, que vão ser prejudicados pelas políticas. E talvez o caso mais dramático seja dos eleitores mais pobres. Esses, eu sei que a maioria não votou necessariamente em Bolsonaro, mas existe uma parcela deles, principalmente ligados às igrejas evangélicas, que votaram. E muitos provavelmente vão perder a vida em ações policiais, devido a muitos tiroteios que devem acontecer, porque uma das promessas de campanha do Bolsonaro é dar mais autorização à polícia a agir com mais força e com mais violência nas favelas. E aí eu fui questionado recentemente, mas você nem vive em favela, por que você se importa com isso? E minha resposta que eu dei nesse espaço é a mesma que eu dou aqui. Eu me importo com a vida de todos os seres humanos. Não só no Brasil, no mundo inteiro.
E eu fico muito triste em imaginar que muitos deles vão perder a vida por causa da ideia burra de que aumento do aparato e aumento da repressão resolve o problema. Ou seja, você aumentar a violência contra a população mais pobre isso seria a melhor forma de responder ao tráfico de drogas, quando os países que reduziram trabalharam com inteligência, trabalharam na descriminalização do pequeno uso. Quer dizer, os países que reduziram o problema da violência foram fizeram reforma do sistema prisional. Quer dizer, quando você vai para a Europa e vê os países que têm maiores índices de reabilitação, eles seguiram um caminho completamente diferente do caminho que o Brasil está escolhendo. Por isso que eu digo que é um caminho burro. Burro no sentido de que já se sabe que é o caminho que não dá certo. E já se conhece o caminho que dá certo, e nós estamos indo na direção oposta em relação à questão da violência. Então, esse vai ser o resultado talvez mais dramático. E esse eu acredito que no primeiro ano nós já vamos ter alguns números, e vamos ver o que é que vai acontecer no segundo ano e no terceiro ano em relação a essa estratégia. Porque todo mundo viu que a intervenção no Rio, a intervenção militar, aumentou o número de mortos. Não é? Então, nós temos até dados locais para mostrar que quando se amplia a repressão nesse nível, não se resolve o problema. Que se resolve o problema com outras estratégias, mas que exigem mais inteligência, que exigem interceptação telefônica, que exigem ir atrás dos mandantes do tráfico, que normalmente não moram nas favelas. Não é? Mas enfim, é claro que não vai ser essa a estratégia que será utilizada. A estratégia que será utilizada será de muito tiroteio, muita ação do tipo militar sobre o crime. E o que vai gerar mortos entre os bandidos, vai gerar mortos na polícia e vai gerar muitos mortos inocentes. E aí a gente lembra daquela frase do Bolsonaro que fala: só vai resolver quando tiver uma guerra civil aqui. E se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. E ele disse 30 mil. Só que não vão ser 30 mil mortos, não. Que vai ser muito mais do que isso. Né? Já morreram, no último ano, mais de 60 mil em assassinatos. E esse número tende, caso ele cumpra essa promessa, que a gente não sabe se ele vai cumprir, porque toda hora ele fala um negócio diferente. Ele disse que ia aumentar o número de ministros do Supremo, depois disse que não vai aumentar. Ele disse que ia sair do Acordo de Paris, agora disse que não vai sair. Então, o Paulo Guedes disse que vai criar o CPMF, ele disse que é contra o CPMF. O Mourão sugeriu que iria cortar o 13º, ele disse que o 13º está na Constituição. Quer dizer, a absoluta confusão e bate-cabeça parece que vai ser uma constante. Resta por isso que é muito difícil fazer previsões. Eu fiz algumas previsões aqui em linhas gerais. Acredito que no início dos discursos vai haver algumas tentativas de aceno para algo, digamos assim, mais civilizado do que a gente viu. Mas não vai ser o tempo todo, porque a gente sabe que a natureza puxa e a civilização não é exatamente o que vem à mente quando a gente vê as declarações, não só do Bolsonaro, mas do Mourão, do filho do Bolsonaro e de boa parte do entorno que o apoia. Falo do núcleo duro. Então é isso aí, gente. A nossa tarefa agora se tornou ainda maior. Eu fiquei pensando esses dias, e vou fazer um vídeo sobre isso, que as pessoas que eu mais admiro enfrentaram grandes dificuldades, enfrentaram cenários muito difíceis. E talvez esse seja o nosso. Esse seja o nosso momento. Então a gente não deve esmorecer, não. A gente não deve facilitar, não. Nós devemos resistir e continuar a luta. Não com armas, mas usando na nossa palavra e usando do espaço que nós ainda temos. E lutar para manter esse espaço e manter essa liberdade de expressão fundamental. É isso daí que é o meu compromisso e espero que seja o de vocês também. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração e resistiremos. Tchau, tchau.